condutas antiprofissionais, e o tema desta aula de hoje é reuniões. Fique nesta aula. Eu sou Tati Carvalho, sou professora de comunicação profissional para redes sociais e eu trago aqui condutas que fazem com que pessoas percebam a gente ou que fazem com que nós percamos a credibilidade através da nossa comunicação, que pode ser verbal, que pode ser não verbal. Então, acompanhe esta página que tem todos os tipos de informação para que você possa ser percebida, portanto, escolhida como o profissional queridinho do seu público. Firmou? Bora lá, é o seguinte. O tópico de hoje, reunião, ele estava já há um tempão já no meu coração para eu vir trazer aqui para você. Por quê? A maneira que as pessoas entram na minha escola para a minha mentoria, não para os meus cursos gravados, é através de uma reunião. Por quê? Porque eu quero ver em que momento que aquela pessoa está. Primeiro, para saber se eu sou apta àquela pessoa, se eu sou a melhor professora para aquela pessoa, porque eu não vendo ticket. Eu me conecto com os seres humanos, então pode ser que aquela aluna não é apta para entrar para minha escola, porque eu tenho uma metodologia e aquela aluna, de repente, pode ser direcionada para um outro profissional, porque ela tem uma maneira, ela tem uma necessidade, e eu vou falar para ela: Joana, ó, a minha escola, ela trabalha desse jeito, eu vejo que você precisa de um outro profissional, eu vou te direcionar a um outro profissional. Então, por isso que eu utilizo a reunião, para que nós possamos nos conhecer, e isso faz com que eu não venda uma mentoria para uma pessoa errada, porque lá no começo da minha carreira, há 14 anos, quase 14 anos, eu tive experiências em vender para pessoas erradas, me frustrando e frustrando o meu aluno, evidente. Então a gente vai aprendendo e a gente vai moldando e vai melhorando, e a reunião é uma forma que eu tenho de me conectar com as pessoas certas. E essa questão da reunião, eu fui passando por muitas experiências. Hoje eu tenho 13 mil alunos na minha escola, então eu calculo cerca de 8 mil reuniões que já passou na minha vida. Muita reunião, muitas pessoas já passaram na minha vida, nas minhas calls, nas minhas reuniões via online, que eu sou 100% digital desde 2012 e desde 2014 100% home office, ou seja, eu mando em mim, eu brigo comigo, eu faço as minhas reuniões comigo mesmo, eu tenho os meus horários, então é muita disciplina. E o que eu quero dizer é, eu tenho alguns pontos importantes para partilhar aqui, que faz com que as pessoas percebam você como profissional e faz com que as pessoas te percebam como um amador. Muitas vezes, numa reunião, você vai ser percebida como um amador e a pessoa não vai fechar negócio com você. A partir de uma reunião, é uma forma muito mais rápida de você fechar o negócio. Por quê? Porque através de uma reunião online, você, às vezes, em meia hora, 40 minutos, você consegue trabalhar toda a questão do seu produto, do seu serviço, e você fala, a pessoa tira as dúvidas, você consegue apresentar. E, às vezes, numa negociação via WhatsApp, fica uma coisa superficial, passa uma informação aqui, passa lá, fica semanas, às vezes até meses ali, numa negociação fraca. Então, às vezes, em uma reunião de meia hora, você decide uma situação, você fecha o negócio e a pessoa resolve o problema dela. Diante de, às vezes, semanas ou até meses ali numa negociação fraca. Então, a reunião, em alguns casos, não posso dizer em todos os produtos, evidente, mas num produto, a reunião, ela é, de fato, a melhor solução, porque você fala com o seu cliente, mostra o seu produto, seu serviço, ele faz as perguntas, vocês estão ali, ó, direto, e você pode atender gente do mundo todo, porque antes a gente só tinha a possibilidade de ser cara a cara, e hoje você pode falar com pessoas do mundo inteiro. Então a reunião, ela é, de fato, muito importante para o seu negócio. Então eu quero trazer alguns tópicos aqui. Quando eu comecei com as reuniões, e eu marcava uma reunião com a pessoa, marquei horário, tá? Agendei com a pessoa, e no dia a pessoa, ela nem aparece. Firmou? Um tópico aqui, a pessoa nem aparece. Aí eu entrei naquela situação de injustiça, né? Não está certo, mas a pessoa não respeita o meu trabalho. Aí eu olhei e pensei, se minha vida vai ser essa reunião, e eu vou passar por isso milhares de vezes, isso vai acabar com a minha vida.
E aí eu me lembrei de uma frase de Flávio Augusto que diz: você só pode sofrer por 5 segundos. E eu adotei isso para a minha vida. Então eu adotei algumas questões que eu vou partilhar com vocês. E eu quero trazer alguns tópicos aqui em relação à reunião. Bora lá, tópico número 1. Tópico número 1. A pessoa marca com você uma reunião, aí ela não aparece. Aí você pensa, ela não me respeitou, ela não me valorizou, e ela não viu valor em mim. Uma pessoa que ela não tem valor sobre o próprio negócio dela, ela vai ter pelo seu? Ah, mas se eu tivesse um posicionamento mais profissional, a pessoa me respeitaria. Não é sobre você, é sobre ela. Porque se ela não respeita o próprio negócio, porque uma pessoa que marca uma reunião com a outra e não aparece, não é sobre o seu negócio que ela vai estar prejudicando. É sobre o dela. Ela vai ficar mal vista. Uma pessoa que marca uma reunião e não aparece, quem vai ficar mal vista é ela. Então, uma pessoa que desmarca uma reunião, você que tem que analisar, você que tem que observar se você vai querer fechar negócio com essa pessoa, porque claramente ela mostra desorganização, ela mostra imaturidade. Então, quando uma pessoa, ela marca uma reunião comigo e ela não aparece, eu digo, ela não está apta para ser a minha aluna. Porque eu não fecho negócios com crianças, eu fecho negócios com mulheres adultas e maduras. Fora isso, ela não está apta para mim. Então, isso mudou o meu jogo quando uma pessoa não aparece. E a minha agenda, ela continua. Eu simplesmente coloco uma outra tarefa no lugar e continuo a minha vida. Porque isso não pode me desestabilizar. Ai, mas ela não me respeitou. Eu não preciso do respeito dela. Eu preciso do respeito das pessoas que fecharam o negócio comigo. E essas eu tenho. A pessoa que não fechou negócio comigo, eu não preciso do respeito dela. Porque ela não respeita ela mesma. Não vai ser a você que ela vai respeitar. Então, uma pessoa que marca uma reunião com você e ela não aparece, é sobre a falta de respeito que ela tem sobre ela mesma. Não é sobre você. Então, esse é o ponto número 1. Esse é o ponto número 1. Tópico número 2. Eu enrolei um pouco aqui porque eu não estava entendendo a minha própria letra. Tópico número 2. A pessoa, ela chega atrasada. Imprevistos acontecem e a pessoa, ela vai se posicionar. Isso acontece comigo, isso acontece contigo, isso acontece com qualquer pessoa. Hoje mesmo eu tinha marcado uma reunião. 10 minutos, eu sei, aí aprendi para a minha própria sobrevivência, que eu, no dia marcado, isso aqui é uma informação importante. No dia marcado, eu de manhã, eu envio uma mensagem para a pessoa. Bom dia, fulano de tal. Confirma a nossa reunião para o horário tal? Por quê? Porque eu sou uma pessoa organizada, eu tenho a minha agenda. Eu sei as minhas reuniões. Mas as pessoas não são assim. Então não adianta ficar... não adianta. É sobre a minha agenda. Eu sei os meus compromissos. Porque eu respeito o meu nome e eu respeito o meu negócio. As pessoas não são assim. Então eu não posso viver o negócio delas. Mas o meu eu posso. Eu tenho controle sobre o meu negócio. Dos outros eu não tenho. Então, para a minha segurança emocional, saúde emocional do meu negócio, de manhã eu confirmo. Então, é um protocolo que eu tenho do meu negócio. De manhã eu entro em contato. Fulano de tal, confirma a reunião no horário tal? Pode ser que nesse momento a pessoa já nem aparece. Mudou nada a minha vida. Continuou o meu bailão. Por quê? Porque eu já sei que a pessoa não vai aparecer. Aí segunda possibilidade. Sim, Tati. Confirmado. Eu vou lá, tico, já coloco no meu despertador o horário tal. Por quê? E já organizo o meu dia, que naquele horário eu vou ter reunião. Tá. Chegou no horário tal, eu 10 minutos antes eu mando um lembrete. Começamos em 10 minutos. Por quê? Porque eu já passei muitas vezes a experiência de mandar para a pessoa. Vamos iniciar? Aí a pessoa demora 5, 10, 15. Eu... religiosamente estou pontualmente, porque eu coloco meu despertador 10 minutos antes para eu fazer as últimas atividades, pegar uma água, ir no banheiro, fechar alguma coisa que eu tô precisando, me sentar no local para poder ter a minha reunião. Mas as pessoas não são assim.
Então, eu sou, porque eu respeito o meu negócio, respeito o meu nome e respeito, obviamente, o profissional que eu me comprometi. Firmou? Então, eu coloco, 10 minutos antes, eu faço com esse profissional, tem esses 10 minutos de respiro para que ele, pontualmente, ele sente, para falar comigo, para a minha saúde emocional. Aí, no horário combinado, eu mando, vamos iniciar? Aí existe a possibilidade da pessoa entrar pontualmente ou não. Então são vários obstáculos que você, como profissional, você vai passando. Duas uma, ou você vai trazendo isso para dentro do seu âmago e você vai se desestabilizando ao longo da sua jornada profissional. Ou você vai entendendo, eu estou fazendo certo, a pessoa não. E quando a pessoa não vai fazendo, ela só vai mostrando que não é o cliente certo para o seu negócio. Porque uma pessoa que ela não respeita o negócio dela, ela não vai respeitar o seu. Se ela não consegue ter controle sobre um relógio, ela não é apta a fechar o negócio com você. Então são sinais de um cliente ruim. Sacou? E a gente fica lá sofrendo por cliente ruim. Então são sinais de clientes ruins. Tati, tive um imprevisto. Aí é uma outra coisa. Porque acontece em 1000 imprevistos. Acabou a luz, eu tive um imprevisto, saí de casa. Acontece em 1000 coisas. Acontece a pessoa não aparecer e depois me... Tati, pelo amor de Deus, eu tive um imprevisto. Você poderia remarcar? Lógico! A pessoa, aconteceu um imprevisto e ela foi respeitosa. Aí acontece da pessoa vir, olha, não deu, nem respondo. Lógico, eu respondo. Muito obrigada. Tira o contato da pessoa. Não me interessa ter o contato da pessoa no meu negócio. Essa pessoa não é apta pra mim. Não, é cliente ruim. É cliente ruim, é cliente que vai dar problema. É aquele cliente que você fica lá pedindo, pelo amor de Deus, é cliente ruim. Se a pessoa veio, Tati, nossa... aconteceu um imprevisto, podemos remarcar? Óbvio. Não deu pra mim. Não deu? Muito obrigada, tira o contato, essa pessoa não é apta. Tira o peso do mundo do seu negócio não precisa de cliente ruim. Porque se você tiver desestabilizado, o seu negócio não anda. Então vamos lá, próximo. Cliente que senta de pijama. O cliente quer ser percebido, essa pessoa... Por que eu digo isso? Porque todo mundo que senta comigo, porque eu sou uma professora de mulheres de negócios do século XXI. O que seria isso? Eu transformo especialistas em suas áreas em mulheres profissionais que se comunicam como profissional para ser percebida como profissional, escolhida como profissional. Firmou? Firmou. Tá, beleza. Aí você senta na frente de uma pessoa, você tá de pijama. Você tá de lado, assim. Você tá deitada na cama. Como que você quer ser reconhecido? Eu tô cansada. O outro profissional está tendo uma péssima percepção sua. E você não respeita o seu negócio. Uma reunião é importante, não importa o quê. Se você não está apta, remarca. Eu estou cansada. Todo mundo está. Tem uma agenda, se organiza, amadureça. Isso é um comportamento infantil. Esses dias eu atendi uma moça de uma multinacional que lá ficou lá arrotando caviar, e ela estava de pijama, a casa dela cheia de gente, as crianças gritando. Foi uma reunião horrorosa. E eu comecei a falar alto porque as crianças estavam gritando. Aí eu parei. Comecei a falar baixo, porque eu ainda sou cantora de um coral, primeiro soprano. Eu não posso me dar o luxo de gritar, porque a outra tá num ambiente sujo, de pijama. Ela me desrespeitou? Não, querida. Ela não me desrespeitou, porque quem tem que me respeitar sou eu mesma. O meu ambiente está limpo, o meu ambiente está fechado, o meu ambiente, estou com a minha água, o meu ambiente está silencioso, a minha internet está tudo ok, a minha iluminação também. Você consegue, eu estou no horário religioso,
Então, daqui, ó, o respeito que eu tenho pelo meu negócio, pelo meu nome, tá impecável. O seu não tá. Então, não é sobre mim, é sobre você. Então, não se sinta desrespeitado. Se você fizer as coisas direito, o Senhor diz, faça as coisas de maneira ética, para que o seu inimigo não tenha o que dizer de você. E é sobre isso. Se você fizer as coisas bem feitas, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, não chegue de qualquer jeito. Não chegue de qualquer jeito. Próximo tópico, local barulhento. Você fazendo no carro, na cozinha, no meio da sala, com as crianças. Cada situação que eu já tive, e eu cancelo. Eu falo, ó, nós vamos remarcar, se for do seu interesse, porque é uma reunião profissional, né? Nós precisamos de um local silencioso para que nós possamos conversar. A pessoa fica desconcertada, né? Por quê? Porque não é uma profissional. Pergunta se eu tenho interesse em remarcar com ela. Zero interesse. Eu não tenho interesse em fechar negócios com crianças. Porque a gente tem uma baixa confiança, que a gente tem um medo de não vender, que a gente tem uma falta de crença de que não vai ter mais, que a gente quer fechar com qualquer pessoa porque a gente não crê que vai ter mais. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe que vai ter cliente bom pra gente. Mas o medo da gente não ter cliente bom, a gente quer pegar lixo. É lixo. Não é pra mim. Você percebeu que eu não falei em momento algum sobre high ticket? High ticket. Em momento nenhum eu falei sobre cliente rico. Em momento nenhum eu falei sobre cliente rico. Porque eu já peguei pessoas humildes, que sentaram bem posicionadas, que fizeram uma reunião com o coração aprendiz, e já peguei gente cheia de arrotando caviar, que sentou numa reunião de maneira desrespeitosa e que não entregou foi nada. Então não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre postura, respeito por si mesmo. Não é sobre mim. Não é a mim que você está desrespeitando. Você está desrespeitando o seu próprio nome. Então é como eu quero ser percebida como profissional. Aí eu chego numa reunião atrasada, de pijama, num ambiente barulhento. Eu quero ser percebida como uma profissional. Não vai dar, bebê. Não vai dar. Não vai dar. Próximo tópico. Nem sabe do que se trata. Tô mais perdida do que super perdida. Quando você convida alguém para uma reunião, capaz da pessoa, às vezes, tá perdida, o que é um grande erro. Porque nos tempos de hoje, nos dias de hoje, uma pessoa que tá perdida é uma pessoa que não sabe sobre o seu negócio. Então, é uma pessoa amadora. Então, voltamos ao cliente que não tá no nível do seu negócio. Porque é aquilo que tudo pode. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Não. Quanto mais nós tivermos propósito, quanto mais nós tivermos alinhados com o nosso negócio, mais não nós dissermos. Dissermos é ótimo. Mas não nós dizemos. Toda semana chega, Tati, quer fazer parte desse projeto? Tati, quer fazer isso? Se não está alinhado com meus objetivos, minha meta, com o meu momento, não, muito obrigada, nesse momento não. Mas tem uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver, vou conectar vocês. Muito obrigada, mas não é pra mim. Então, quando você acha que tudo é oportunidade, é que você não tá entendendo nada, você tá super perdidona. Então, quando você chega numa reunião que você nem sabe do que se trata, sabe a quantidade de pessoas que sentam numa reunião comigo que nem sabe do que se trata? Mas o Senhor me fez cristã. E o Senhor me fez uma fofa. E aí, naquele momento, eu busco entregar algo de valor para a pessoa. E eu tento encerrar o mais rápido possível. Mas eu trato a pessoa com carinho. Mas quando eu pego uma pessoa arrogante... Eu também, o Senhor diz que eu preciso ser edificação, não importa o quanto, mas eu já me peguei em situações de pessoas arrogantes que, você, nem sei quem você é, assim.
Nem sei quem você é. Aí eu pergunto, mas eu fui convidada para essa reunião, não fui eu que te chamei. Eu fui convidada para essa reunião. Eu sei quem eu sou. E você que não sabe quem eu sou, desculpa. Você que tá aqui, que nem uma louca, né? Não falei isso. A vontade mas Senhor, cubra-me, Senhor, de bênçãos para que eu não fale mais. Mas isso só vai ensinando a gente. Então, hoje, quando uma pessoa vira e fala assim, Tati, dá uma olhada lá no meu LinkedIn. Eu falo, olha, seu LinkedIn não me interessa. Porque se você está me procurando, é porque você quer vir para o universo digital. Então, venha olhar você para o meu Instagram. Veja se eu estou apta a entregar para você o que você deseja. Porque eu não vou trabalhar no seu LinkedIn. Eu vou trabalhar o seu Instagram. A sua comunicação nas redes sociais. Não vou para lá, você vem para cá. Aí a pessoa, porque a pessoa ela vem, ela acha que eu sou social media. Eu não sou. Então, a pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo e ela destrata você. Voltando a dizer, me sinto desrespeitada? Nem um pouco. Porque eu sei o que eu sou. Então, a gente precisa se preencher de confiança sobre quem nós somos. E é isso que eu trabalho na minha mentoria. Minha mentoria, a gente trabalha essa base para que essas coisas não desestabilizam a gente. Então, se você quiser ter essa base trabalhada, que é isso que mantém. Se você vai comprar vai construir um prédio, o que mantém é o terreno. Se você construir um prédio maravilhoso num terreno arenoso, o prédio cai. Percebeu que tudo tá nessa base, essa confiança dessa base? Então a minha mentoria, a gente trabalha exatamente essa base de confiança para que você possa vir com essa maturidade para trabalhar os pilares do seu negócio. Clica aqui no link para fazer a aplicação, que a gente vai marcar uma reunião para se conhecer. Você não vai perder nada fazendo essa aplicação, tá? Fazendo essa reunião comigo. Absolutamente nada. Você só tem a ganhar. Faça a aplicação, que a minha equipe vai entrar em contato com você. Eu ou minha equipe, a gente vai marcar uma reunião. Nós vamos nos conhecer e eu vou ver o momento do seu negócio. Você não vai perder nada fazendo essa reunião comigo, firmou? E para finalizar aqui, o último tópico que eu trouxe aqui, arrogante. O coração aprendiz, ele mostra pra gente a maior sabedoria. O coração aprendiz é quando a gente identifica, quando a gente aprende, quando a gente sobe o níveis, é que a gente se torna coração aprendiz. As pessoas que precisam provar que sabem, as pessoas que têm baixa autoconfiança, que precisou por crenças, por isso que a minha mentoria ela tem uma escutativa terapêutica, não são só técnicas, mas tem um lado terapêutico, porque vem com essas crenças da infância, com feridas emocionais que tem as travas no nosso campo profissional, porque muitas vezes a gente precisa provar para o mundo e reprovar, que é provado várias vezes. A gente precisa provar várias vezes, porque a gente não acredita na gente mesmo, por isso que a gente precisa gritar. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem essa autoconfiança que é trabalhada, anulando as nossas feridas, entendendo, amadurecendo, porque a gente compreendeu que a gente traz feridas da infância, compreendeu, a gente olhou para elas, eu compreendo, mas eu quero me tornar uma mulher adulta, eu não quero mais trazer essas feridas, eu não quero mais viver essas questões. Então a gente começa a se tornar leve. Então uma pessoa na defensiva, agressiva, ela é uma pessoa que ela tá buscando uma sobrevivência, um instinto de sobrevivência. Então uma pessoa arrogante, ela só é uma pessoa gritando por socorro. Então, a pessoa, o lugar mais alto que alguém pode chegar no universo se chama aos pés do Senhor. Então, uma pessoa com escutativa, com coração aprendiz, é uma pessoa que senta numa reunião. Esses dias eu sentei numa reunião por mediação de um cliente meu que pediu para eu participar de uma reunião. E eu entrei em contato com essa empresa, disse, olha, eu estou fazendo somente uma mediação. Vocês poderiam me atender? E tudo que eles falaram, eu sabia, porque faz parte do meu trabalho. Mas eu fiz muita questão de dizer para eles, mostrei minha página, os caras sabiam quem eu era.
E eu fiz muita questão de estar ali ouvindo, porque inclusive eles estavam me ensinando novas técnicas de conversa, de abordagem, de pitch. Mas isso aqui, eu não sempre fui assim, não. Eu precisei cair muito, o senhor precisou me moer muito para aprender isso. Porque eu tinha muitas dores no meu passado. Só que 14 anos como empreendedora, na vida real, no campo de batalha, sem fazer dívida no banco, sem pedir nada para ninguém, no campo de batalha, de verdade, dona, aqui mesmo, eu mesma, comigo mesma. Então a gente aprende a humildade e aprende que defensiva em gritar. Quando a gente grita, o outro não faz assim, não faz assim. Mas quando a gente fala baixo, as pessoas... Oh, espera só um minutinho, deixa eu ouvir o que ela tá dizendo. É isso. Quando a gente tem tranquilidade, clareza, leveza, conhecimento, as pessoas, elas param para nos ouvir. Então nós precisamos amadurecer, ter clareza, definir o que nós vamos, como nós vamos ser percebidos. Então acompanhe as próximas aulas. Aqui no link abaixo, faça aplicação para essa mentoria individual, que a gente vai trazer pontos de amadurecimento e definir quais serão os tópicos que você vai repetir todos os dias no seu negócio, para que você possa ser percebida, reconhecida como a profissional queridinha do seu cliente. E é um processo de amadurecimento, mas é um processo muito bonito, um processo lindo e individual, um processo rico, processo maravilhoso. Te espero na próxima aula, aqui para o amadurecimento profissional através da sua comunicação. Bora que bora. Um beijo.